Olá pessoal, tudo bem com vocês? Durante os últimos 20 dias, a imprensa militante está nos jurando que agora será tudo resolvido e que Lula e Trump estão muito próximos de excelentes acordos comerciais. Claramente, algo nessa narrativa não está batendo. Nesta semana, Lula fez um duro ataque dizendo que nenhum presidente pode dar palpite na soberania dos países da América do Sul. E hoje, em sua visita à Indonésia, ele voltou a falar em deixar de lado a moeda americana nas negociações. Isso tudo às vésperas do encontro com Trump, que, ao que tudo indica, será neste domingo. Eu vou começar com uma brilhante análise do Caio Coppola e, na sequência, os militantes da Globo desesperados com a burrice do patrocinador deles. E mais ainda, tanto a Indonésia quanto o Brasil têm interesse em discutir a possibilidade de comercialização entre nós dois ser com as nossas moedas. Essa é uma coisa que nós precisamos mudar. O século XXI exige que tenhamos coragem que não tivemos no século XX. Exige que a gente mude alguma forma de agirmos comercialmente para não ficarmos dependentes de ninguém. Nós queremos multilateralismo e não unilateralismo. Nós queremos democracia comercial e não protecionismo. Nunca mais um presidente de outro país ouça falar grosso com o Brasil, porque a gente não vai aceitar. Tom de Lula pode atrapalhar ou não a reunião com Donald Trump, essa reunião tão esperada? Pois é, né? O Lula disse que não vai aceitar que um presidente ouse falar grosso com o Brasil. Só que Donald Trump não fala grosso nem levanta a sua voz. Ao contrário de Lula da Silva, que é um autêntico bravateiro de palanque, mas até outro dia tinha medo de telefonar para o presidente americano com receio de não ser atendido. E, pelo que nós vimos até agora, a coragem do Lula termina na rede social. Porque na hora que o embaixador da Jabuticaba foi convidado publicamente na ONU para se encontrar com Trump, ele fugiu, acovardado, alegando ter muitos compromissos na agenda. Mas enquanto o nosso presidente fujão finge ter a coragem que não tem, esbravejando nos palcos do Brasil, o Trump se impõe pelas suas realizações no palco global. Em poucos meses, aqui, à frente do governo americano, o Trump interrompeu 8 guerras internacionais, incluindo o recente acordo de cessar-fogo entre o Estado de Israel e os terroristas do Hamas. Terroristas que, diga-se de passagem, celebraram a eleição do Lula e repostaram falas do petista nas redes sociais. Aliás, deve ser por gratidão ao Hamas que o Lula e o seu governo se recusam a classificá-los como grupo terrorista. Mas mudando aqui de conflito e mudando também de continente, enquanto o Trump está sufocando o narcoterrorismo na América Latina e combatendo os opressores do povo venezuelano, o governo Lula dá sustentação diplomática à ditadura de Nicolás Maduro, que, segundo Lula, não passa de uma narrativa. Aliás, nunca antes na história desse país um presidente defendeu com tanta verve o interesse de um ditador estrangeiro. Aspas aqui para o senhor Lula da Silva na última quinta-feira. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem o direito de dar palpite de como vai ser a Venezuela. Quanta desinformação e quanta hipocrisia. O Lula finge defender a democracia enquanto apoia uma ditadura, fazendo de conta que o povo da Venezuela é soberano e decide o próprio futuro do país. E aí eu fico imaginando, se o Lula fosse o presidente do Brasil durante o massacre dos judeus na Alemanha, o que ele diria sobre Hitler e o partido nazista? O que nós defendemos é que o povo alemão é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem de dar palpite de como vai ser a Alemanha. E talvez por isso Lula tenha ordenado a retirada do Brasil da Aliança Internacional em Memória do Holocausto. Porque, pelo seu critério, interferir na ditadura nazista seria um ataque à soberania alemã. Se houver um pingo de honestidade intelectual no debate, esse discurso de autodeterminação dos povos, ele só pode ser admitido quando nós estamos falando de democracias. Ele não se aplica a ditaduras. Como é que o povo venezuelano pode ser senhor do seu destino, como disse o Lula, se o governo chavista persegue, prende, tortura, mata seus opositores políticos? Como falar em democracia na Venezuela quando está provado que o Nicolás Maduro frauda as eleições no país desde 2017? E mesmo diante de provas irrefutáveis da fraude nas últimas eleições, o PT, o MST,
e tantos outros reconheceram o resultado fraudado e ainda parabenizaram o ditador vencedor. Assim, quem manda no destino da Venezuela não é o povo de lá, como afirma mentirosamente o senhor Lula da Silva. Quem manda no triste destino da Venezuela é o ditador socialista Nicolás Maduro, amigo, companheiro e aliado do Lula, que o petista fez questão de receber com honras de Estado, tapete vermelho, talvez para combinar com a cor do sangue de milhares de venezuelanos assassinados pelos esquadrões da morte e pelas milícias do regime chavista. Então, o Lula diz que não abaixa a cabeça para Trump, mas coloca o país de joelhos para as ditaduras dos seus aliados ideológicos, transferindo bilhões de reais do pagador de impostos brasileiro para ditaduras falidas e agindo aí como garoto propaganda do autoritarismo. É isso que verdadeiramente atrapalha o diálogo do Lula com o mundo livre e democrático. É o alinhamento irracional desse governo com o mundo antidemocrático. Me parece inoportuno, para dizer o mínimo, que o presidente Lula traga de novo esse tipo de debate dentro de um contexto onde nós temos negociações sensíveis acontecendo com os Estados Unidos. Inoportuno porque o Brasil não tem nada a ganhar, esse projeto não vai avançar, essa discussão não vai ser resolvida nem nesse ano, nem no próximo, nem daqui a 5 anos, embora ela possa permanecer na agenda dos países emergentes, mas isso pode ferir ali essa negociação que está muito complicada e que não vai ser nem um pouco trivial, nem um pouco simples. Esse é um ponto muito sensível para os Estados Unidos. É lógico, retirar os dólares das transações é algo que enfraquece muito a hegemonia dos Estados Unidos. Enfraquece a capacidade dos Estados Unidos de impor sanções, de impor a sua vontade, de controlar os organismos multilaterais, de controlar o fluxo de recursos no sistema financeiro internacional, de não estar sujeito à flutuação cambial. Tem muitos elementos que interessam aos Estados Unidos dentro da manutenção do dólar como moeda hegemônica. Ou seja, é inoportuno, não me parece que era adequado nesse momento, embora essa seja uma discussão que pode ser feita entre os países emergentes. Mas ele vai forçando, até chegar ali a um ponto, que é o que o Trump, que não é sindicalista, né, é um negociante, é um empresário, também faz. Ele diz, bota exigência absurda para você conseguir o que quer. Então, os dois, cada um com uma cabeça, né? A cabeça do empresário do Trump e a cabeça do sindicalista do Lula estão blefando. Por isso que eu acredito que é oportuna a fala do Lula. Eu não concordo com você porque o Lula não está blefando em relação à desdolarização. A desdolarização é um projeto real. Então, é diferente de todas as outras situações que o presidente Lula vem colocando sobre a mesa. A desdolarização não é um blefe. A desdolarização é um projeto de longuíssimo prazo, mas é algo que está na mesa, os Estados Unidos sabem que está na mesa, isso tem sido discutido, ou seja, desdolarização é algo completamente diferente de outros blefes. O otimismo do Lula em relação à eleição é exagerado. Né? Os índices de popularidade aumentaram, mas isso significa que ele saiu das cordas. Né? De longe, tem o Lula com aquela força eleitoral dos anos 2000 lá, 2003, 2004, 2005. De longe, ele não tem essa força. Que saiu do governo com 80% em 2010, né, quase 80% de aprovação, mesmo. Fez a sucessora. Isso. Né? Não dá para comparar. Nesta eleição, ainda não definiu o palanque de Minas e São Paulo. Sim. Minas e São Paulo ainda não tem um palanque definido. No Nordeste, que na eleição passada estava absolutamente blindado, ele não está mais blindado. A polarização chegou no Nordeste. Enquanto o Sul continua bolsonarista, de direita. Na política brasileira, direita deixou de ser uma acusação. Porque, Sadia, quando a gente saiu da ditadura, dizer ele é de direita era uma acusação, porque ser de direita era a favor da ditadura. Direita agora deixou de ser uma acusação para ser um posicionamento político, o que é normal numa democracia. Então, se a eleição continuar sendo uma avaliação de valores e não de entregas, eu acredito que a eleição do Lula vai, se eleito, pode repetir 2022. Uma margem pequena. Muito então, apertado. É lógico que o governo saiu das cordas, mas não é mais aquele Mohamed Ali,
de outros tempos. E acredito, agora, como candidato, ele tem que passar um otimismo exagerado mesmo. São falas para dentro, mas acontece que podem afetar, dependendo do que for falado. E o presidente Lula deveria evitar questões como essa, repisar os pontos de desentendimento entre Brasil e Estados Unidos. Porque, na verdade, o dólar está deixando de ser uma moeda, a única moeda do comércio internacional que já foi no passado, está ficando menos importante, em parte porque o próprio presidente Trump tem feito coisas que enfraquecem a moeda, como as tarifas, por exemplo, e outras instabilidades institucionais, mas evidentemente que ficar lá repisando que a gente vai fazer comércio em real e rúpia. Quer dizer, o exportador brasileiro fala, você quer receber rúpia? Não, eu quero receber dólar. Então, é assim que construir mecanismos de outras moedas no comércio internacional é uma coisa lenta, mas isso irrita particularmente o presidente Trump. Mas é ele o principal culpado pelo enfraquecimento do dólar e não falas como essa. Outras questões que aparecem que não tem nada a ver com o que vai ser conversado. É como se tudo passasse em dois níveis. Tem um nível que está indo tudo bem, que é o roteiro que foi imaginado pelo Itamaraty, que está sendo cumprido perfeitamente e que agora tem a etapa mais decisiva, que é o encontro entre Trump e Lula. Né? Na Malásia, se acontecer no domingo, tudo leva a crer que vai acontecer e que vai ser, se for tão bom quanto a conversa pelo telefone, esse encontro vai levar a algumas concessões por parte dos Estados Unidos nesse problema que os Estados Unidos colocaram, que é tarifa muito alta sobre os produtos brasileiros. Quando ele fala isso para os produtores americanos, não me parece que a conclusão é, então eu vou fazer uma concessão ao Brasil. Ele fala, olha, vocês estão indo bem porque eu coloquei tarifa contra o Brasil, mas vocês precisam reduzir o preço. O que ele está querendo dizer é que, olha, eu estou sentindo o impacto disso que está indo bem para vocês, que eu fechei um competidor, eu tranquei a porta para um competidor e vocês estão elevando o preço. Então, é uma conversa para os produtores locais, não leva a essa conclusão. Mas uma das possibilidades, de fato, é alguns produtos que são mais visíveis, né, e que são mais sensíveis para o consumidor americano serem incluídos na lista de exceção. Se for só isso, conseguir colocar a carne, o café e o suco de laranja, por exemplo, não vai ser tão bom para a gente. É um passo adiante nesse caminho, mas o melhor resultado possível é uma redução das tarifas em geral. Porque esses produtos, como a carne, por exemplo, tem outros mercados. Café tem outros mercados. São produtos que estão encontrando maneiras de fugir desse peso do tarifaço americano. Então, vamos torcer para tudo dar certo e torcer para que o Itamaraty consiga convencer o presidente a fugir das cascas de banana que vão aparecendo nesses encontros bilaterais. Né? Uma questão, por exemplo, por que ele, em vez de deixar, Camila, ficar mais claro tudo o que aconteceu na conversa com a Indonésia, né? Tudo de bom que aconteceu, isso ser um noticiário, ele vai falar, eu sou candidato de novo. Então, isso é que vai chamar as manchetes. Então, ele apaga a notícia que ele mesmo poderia ter, que ele produziu. Ele produziu uma notícia do encontro econômico, né? Mas aí ele fala, eu sou candidato. Então, as manchetes vão ser, eu sou candidato. E para que ele vai lá na Indonésia para falar que ele é candidato? A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Queria comentar sobre duas notícias que acabaram de sair enquanto estou gravando este vídeo. A primeira é que a Casa Branca desmentiu a Globo e o Itamaraty, dizendo que não há nenhuma reunião entre Lula e Trump agendada para domingo. O que explica essa coragem toda do Lula de falar do dólar 3 dias antes do falso encontro? E a segunda é que o presidente Trump acaba de anunciar que vai invadir a Venezuela por terra, indo completamente contra o discurso do descondenado de respeitar a soberania do ditador Maduro. Algo me diz que a química entre Lula e Trump não durou mais que uma conversa por telefone. O que vocês acham, pessoal? Será que Lula vai conseguir remover as tarifas e as sanções aos ministros, como a petistada está prometendo? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.